7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Danielzinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E aqui quem fala é a Amandinha. E aí, Amandinha, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Quem que é esse monstro em cima da mesa? Esse daqui é o nosso filho, nosso primeiro, mais velho. Ele quis participar aqui hoje do episódio, né? É um grude. É um grudinho, carinhoso. Do que a gente vai falar hoje, gato? Então, gente, a gente não comentou, né, no episódio. Esse a gente deixou como tema surpresa, né? Tema surpresa hoje. A gente vai falar sobre o caso Carran, e que aconteceu com Hermínio e Bianca. E é um caso brasileiro, né? Bem famoso, diga-se Bem de famoso, passagem. exato. Nesse caso aqui que a gente vai discutir agora, na realidade ele aconteceu há muito tempo. Então, tipo, é sempre aquela coisa, né? Nunca tem muito, né? Só o relato, só aquela coisa, mas mesmo assim vale a pena. Ele é bem interessante porque, se eu não me engano, Hermínio e Bianca, e depois um outro que a gente vai conversar, que é o caso Hill, mais pra frente, dos Hills, né? É o sobrenome deles. Tem bastante interação, assim, de aberta e coisa do gênero. É bem interessante esse Tem caso. bastante interação mesmo, né? Hã? Esse tem bastante interação mesmo. Tem bastante interação. Mas, gente, não se esqueçam de se inscrever, tá? É verdade, né, galera? A gente tem todo um trabalhão aqui, teve todo um trabalhão, ainda tem algumas coisas pra mudar, né? Uhum. E acho que vale aí a inscrição, o like, né? Deixa um comentário aí pra gente se vocês estão gostando desse novo formato que a gente fez com muito carinho pra vocês. Exatamente. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT014. E vamos pra história? Vamos. Interessa, né? É verdade, bora lá? Então bora, Mandinha. Então, pessoal, vamos lá pro caso, então, né? Esse caso é um dos mais doidos, assim, da ufologia, porque ele tem vários acontecimentos marcantes. Então, os extraterrestres, né, teriam passado diversos ali ensinamentos pra esse casal, né? Que é um casal mineiro, aliás. Mineirinho. E são ensinamentos, assim, de cunho ocultista. Então, é cabuloso o negócio. E dentre eles, né, uma das práticas foi o desdobramento astral consciente. É tipo Hadouken, Amandinha, ou não? O Hadouken, assim, exatamente. E Entendi. essas práticas, elas eram ensinadas ali, né, pelo Hermínio Reis e pela Bianca de Oliveira. Porque, assim, eles fizeram vários cursos, Sim. né, e tudo mais, eles vieram a público, assim, um tempo depois, falaram bastante sobre... E esse caso também, essas práticas, essas vivências teriam beneficiado várias pessoas, assim, ao longo do tempo, né? Uhum. Porque eles foram apresentando ali tudo que eles foram aprendendo ali com aqueles extraterrestres, né, nesses encontros. Mas a gente vai falar um pouquinho mais ali sobre isso pra vocês. Uhum. No caso, eles eram de Minas Gerais, né? Ela, uma pessoa muito simples, de instrução primária mesmo. Isso. E ele era um pastor. Então, agora eu quero que você imagine, você que está em casa, imagine um pastor tendo uma vivência extraterrestre, né? Porque meio que vai contra ali o que a pessoa acredita, né? E a vida deles era bem tranquila, assim, bem pacata e tudo mais. E eles vivenciaram, né, esse caso. Então, o que foi que reestruturou toda a vida deles, né? Foi uma mudança bem abrupta ali, aconteceu bastante coisa. Isso muda a vida da pessoa, né? Sim. Desta forma. Assim, se não mudar, é que me espantaria mais, no Exato. caso, né? Aham. Então, até a Bianca, se eu não me engano, foi no dia 8 de abril de 2021, né? Ela faleceu. Sim, agora ano passado, né? Faz bem pouco tempo. E ela seguiu o restante da vida dela após o encontro, tentando, né, trabalhar e divulgar e ensinar sobre essas coisas Exato. para as pessoas, né? Sim, E é bem interessante, né? sim. Mas agora vamos pro que interessa. Vamos lá. O caso, o
o grosso, a argamassa, Argamassa da coisa. né? Então, gente, assim, só antes de começar, deixa eu falar. Como a gente fala sempre sobre casos, e eles são bem complexos, muitas nuances e detalhes que a gente não lembra, a gente sempre cria um roteiro para tentar não esquecer de nada, principalmente coisas bem importantes. Então vocês vão ver, geralmente a gente vai estar lendo aqui. Assim, isso no caso a gente já explicou também em outros episódios, né, que a gente usa roteiro, pra nós não tem como usar, porque é muita coisa ali mesmo pra apresentar pra vocês, então espero que isso seja de vocês, porque a gente vai continuar fazendo. Não tem muito o que fazer, é muito assunto, é muito tudo para decorar, não tem como. Exatamente. Pois bem, o casal, naquele dia fatídico, acordou bem cedo, como de costume. E durante o café da manhã, eles resolveram ir para Belo Horizonte. BH. Vender o carro velho deles, porque na época não tinha Luciano Huck e Lata Velha para reformar. É verdade. Então eles tiveram que ir lá e vender o carro. Pois bem, eles saíram do Rio de Janeiro por volta de 6 da tarde daqui. Uhum. Então, assim começa a viagem. A historinha. Tranquila, até eles chegarem em Paraibuna, às 11h30 da noite. Já tava escuro? Já tava bem escurinho. Então, né, naquela época mal devia ter iluminação na rodovia, então só para melhorar ainda, né? Ainda mais a situação, né? Melhora a situação. Então, Hermínio dirigia, né? Ele que dirigia começou a se sentir cansado e com sono. Seus olhos ardiam devido à fumaça excessiva que o carro emitia. Lata velha mesmo. Lata velha, tava meio podre o carro. Então ele parou no acostamento e dormiu. Foi dar uma descansada, certinho. Sempre seguro, é bom. E a Hermínia ficou cuidando ali, né? Hermínia, a Bianca. A Bianca eu sempre confundo, desculpa, Hermínio. Gente, é o Hermínio. A Bianca no caso. ficou acordada para evitar que eles fossem surpreendidos por assaltante. Porque aqui é Brasil. Exatamente, né, gente? A gente tá acostumado com esse tipo de coisa. Não é assim, se você vai viajar em duas pessoas, uma tem que ficar acordada. Uma tem que ficar de olhinho aberto ali, né? Exatamente. Bom, dado um tempo, cerca de 15 minutos mais ou menos, né? Ela tava lá e tal, de boinha, acendeu um cigarrinho dela e começou a olhar pro céu. E na ocasião, diga-se de passagem, tava bem limpo o tempo, né? E é aí que o bicho pega. Que a coisa começa a ficar estranha. Aí que o negócio fica estranho. Bianca notou uma luz movendo-se de um lado para outro. No princípio imaginou que fosse um balão. Ele apresentava uma luz intensamente alaranjada, mas de repente ela percebeu que o objeto entrava e saía das nuvens. E adivinha o que era? O que era? Um BEM-TV. Era um BEM-TV. Com certeza era um BEM-TV. Como a gente já viu no último episódio, que Exatamente. os caras falaram, pode ser um pássaro, em Roswell. Era um pássaro. Era um BEM-TV. Então é um BEM-TV agora. Não, mentira, gente. Esse objeto parecia que estava bem distante, né? Uhum. E em um piscar de olhos, ele sumiu da vista dela. Sim. Reaparecendo, todo apagado, assim, muito próximo do automóvel deles, parecendo que ia cair sobre eles. Uhum. E foi aí que a Bianca começou a gritar. Eu vou parafrasear. Abre aspas. Abre aspas. Hermínio, um avião está caindo em nossas cabeças. Imagina o cara acordando no susto, assim, né? Tipo, tô lá tirando um cochilinho tranquilo, de repente minha mulher gritando, tá caindo um avião e tal, tipo... o cara volta ali pro corpo sem nem saber o que tá acontecendo, né? Quem sabe, né? Pois então, Hermínio acordou, mas nada pôde fazer, pois no momento tudo já havia escurecido a ponto de eles não enxergarem a si próprio. Imagina o Breu que não tava, né? Mas isso durou pouco tempo. O automóvel que parecia estar em movimento, ele parou em um lugar muito iluminado, com luz por todos os lados, pegou os dois, daí deu, né? Uhum. Aí já era. No caso, nesse momento em que eles relatam que eles estavam em um lugar muito iluminado, logo depois de um lugar muito escuro, eles nem sabiam, mas eles já tinham sido Abduzidos, né? No caso, né? eles estavam dentro da nave já, né? Exatamente. Sim. Gente, desculpa, a gente fez um corte aqui rapidinho, porque o nosso bebê tava aqui atrapalhando tudo, derrubando as coisas. A gente teve que cortar, mas a gente vai continuar da onde a gente parou agora, tá bom? Continue, Mandinha. Então, no caso, né, quando eles viram, eles já estavam dentro da nave e eles dizem que dois homens de estatura muito alta, né, cerca de 2 metros de altura,
Eles se aproximaram, supostamente, do carro, ali onde eles estavam, né? Com sorrisos, super cordiais e tudo mais. E eles ajudaram eles saírem do carro. E aí, eles estavam ali muito agitados, né? Nervosos, não sabiam o que estava acontecendo. Eles E... disseram que eles tiveram um ataque de pânico até na... Sim, momento. tipo, a coisa foi bem feia, assim. Porque se a gente se colocar no lugar dele, acho que qualquer pessoa, em sua consciência ali, ficaria meio traumatizada, né? Não tem nem como falar que não. E aí eles ajudaram ali ele se acalmar e tudo mais. E a Bianca e o Hermínio seguiram esses dois homens, né? E eles levaram eles para uma espécie de elevador e estavam indo para outra sala, né? E essa sala, ela era mais parecida com um laboratório. E, gente, é muito louco, assim, a calma deles, né, no caso, porque eles estavam ali tendo ataque de pânico, mas mesmo assim, tipo, os caras, né, não, vamos aqui e tal, e eles, tá, vamos. Tipo, eu já tava no chão gritando, assim, né, no caso. Pelos meus cálculos, eu já teria tido 4 infartos. E a diarrhea, né? Mas você estaria usando a calça marrom, né? Calça marrom. Pra não me cagar todo e os ET não ver, né? Porque é feio, exatamente. Né? Pois E bem. daí, no caso, né, os extraterrestres, eles eram muito parecidos, né, um com o outro. Eles contam que era como se eles fossem gêmeos, no caso. E eles conversavam entre si usando um tipo de capacete que estava ligado a uma máquina, né? E esses tripulantes da nave, eles tiveram uma longa conversa com os dois e tudo mais. E transmitindo ali muitas informações. Tanto de um lado quanto do outro, né? Então, um desses seres, ele se identificou como Kahan. E o outro se identificou como Zir. Zir, né? Zir. E o Kahan foi descrito pelas testemunhas, assim, como tendo aproximadamente 2 metros, né? Como a gente já tinha falado. Pele morena, cabelo liso e escuro. E os olhos deles eram bem grandes, assim, né? Redondos. Acho mais ou menos como a gente imagina, assim, né? Tem aquela... Proporcional ao corpo, né? E os olhos eram verdes, né, no caso. Tinha boca e nariz também proporcional ao corpo ali, muito parecido com os seres humanos, assim mesmo. E apesar de eles serem muito altos, assim, o corpo do Kahan, ele era muito semelhante à de um ser humano comum mesmo. Claro que a aparência deles ali era uma aparência um pouco mais forte ali e tudo mais, mas eles se assemelhavam mesmo a seres humanos. Eles estavam usando um macacão de cor branca. Não era perceptível, assim, qualquer costura, emenda, nada que... Era feito com a mente. Um troço que, tipo, você imagina e pum, tá ali, não tem nem os buracos, assim, dos membros, entendeu? E eles também usavam sapatos da mesma cor. E a conversa seria apenas o início de uma fascinante experiência que viveriam os dois, né, naquele momento. Mas vem cá, o cara tem 2 metros de altura. Sim. Tem os olhos verdes. Usa um macacão branco, um tênis branco. Então, ele é basicamente um modelo da São Paulo Fashion Week, é isso? Basicamente. Pessoas altas ali. Será que eles eram bonitões? Eu acho que isso é muito particular, né? Isso é muito particular, né? Isso aí é uma coisa que tem que ver. Tem que ver. E nessa conversa, né, ele se apresentou, desses seres, né, se apresentou ali como Kahan. E ele viria do planeta Klemer, um corpo celeste muito longe, assim, e desconhecido por nós, meros terráqueos, né? A gente não é nada, a gente não sabe. A gente não sabe realmente de nada mesmo, né? E nessa conversa ali, eles falaram bastante sobre religião, sobre esses contatos ali com os seres humanos e tal, esses seres, a criação do homem e tudo mais. E além de outras questões ali até filosóficas, místicas, várias coisas. Mas é claro que esse assunto ia acontecer, porque veja só, ela era uma pessoa, eu não falo o que ela fazia na época, mas ele era uma pessoa bem religiosa, então eu acho que essas questões assim mais filosóficas e místicas interessavam muito, principalmente a ele, por causa do background dele. Sim. Por ser, né, um pastor ali e tudo mais. Um pastor evangélico, né? Então, eu acho que isso acabou agregando, de certa forma, essa experiência. Porque, imagina, você vai lá e abduz 2 pessoas
no qual o background delas não adiciona em nada. Sim. O que você pode conversar com essa pessoa? Se a pessoa não sabe, tipo, do básico da espiritualidade humana. Fica muito limitado ali o que você conversar com ela, porque até pra abrir a cabeça dessa pessoa vai ser algo muito difícil, a não ser que eles tenham alguma coisa muito especial que vai lá e... No papo deles mais pra frente você vê a diferença da conversa, assim. A gente já chega lá. Pois bem, Kahan, enquanto explicava sobre a humanidade e a vida na Terra, né, ele se referiu a seres cósmicos que resolveram semear formas de vida vegetal e animal mais avançadas na Terra. No caso, né, que eram provenientes dos mundos em que eles participam diretamente na evolução. Então, que eles estão ali ajudando de alguma maneira, né? Isso. Então, assim, referente a esses planetas, né, ele disse que quando as condições do planeta permitiam uma intervenção, cada grupo de colonizadores alienígenas se estabeleceu em lugares onde o clima era mais próximo ao de seus mundos de origem. Então ele está basicamente dizendo que eles iam para parte daquele mundo para colonizar, para criar vida humana, vegetal, etc., em pontos onde a espécie deles tinha mais adaptabilidade climática e local. Então, seres que estavam mais acostumados com frio, com luz. Foram para esses lugares que eram propícios ali para a condição biológica deles, no caso. E neste ponto das revelações de Kahan, a Bianca interrompeu ele e perguntou por que, se o que ele estava falando era verdade, os colonizadores haviam abandonado o homem à sua própria sorte. Uma vez que é claro que o experimento não fora concluído. Então, sabe em que ponto desse... Para quem acredita nisso, cara, naquele ponto onde a gente tá tendo uma intervenção, mas ainda não diretamente. Sim. E por a gente não ver, a gente sabe. Então, o ciclo não terminou. Então, logicamente, as intervenções têm que ser pontuais. Sim. Pode ser, a Deus dará, porque... Tudo tem que ser milimetricamente ali. Isso provavelmente só aconteceria no fim de uma intervenção onde todo mundo já sabe que existem coisas do gênero. Eu acredito pelo menos, né? Então, o ser teria explicado para ela que isso nunca aconteceu e que os nossos próprios registros na história confirmavam tal realidade. Então, né, ele falou nas palavras de Kahan. Abre o quote aí. Olha lá, abre aspas. Nossa presença foi sempre sentida em seu mundo, em todas as épocas. Sempre estivemos aqui, mas num tempo ainda desconhecido do homem da Terra, por razões que não pudemos evitar. O planeta Luz, referência ao Sol, emitiu uma forte descarga de energia que atingiu seriamente seu planeta e todo o sistema solar. Fecha aspas. Fecha aspas. E ele também disse que emissões de energia impediram que qualquer viagem de socorro à Terra acontecesse, devido a barreiras magnéticas que se formaram em torno do planeta, como também em torno de todos os corpos do sistema solar. Os canais de comunicação e ligação foram bloqueados. Tem aquela coisa, né, da gente não saber, assim, entre aspas, não saber sobre eles por um motivo. Tudo tem um propósito, né? Então, naquela época, talvez mais ainda, né? Porque era uma coisa, tipo, conhecido e tal. Um ou outro acreditava, um ou outro tinha vivido ali alguma coisa. Mas tem toda essa questão aquilo tá acontecendo naquele momento por algum motivo, né? Porque, assim, as pessoas às vezes não entendem que... as pessoas acham que o universo, ou você tem um destino imutável, ou você está num caos que não tem nenhum tipo de fundamento, onde as coisas simplesmente acontecem. Na realidade, é os dois. É um pouco da escolha livre, né, da liberdade, da coisa, e um pouco de ordem cósmica. Então isso acontece, né? Sim. Normal. Achar isso, na verdade, entende. Exato, ela não tem nenhuma noção, às vezes, daquilo que tá acontecendo ali com ela. Mas, né, vamos seguir lá.
E aí, depois disso tudo, né, dessa conversa, eles ofereceram, né, os extraterrestres, no caso, eles ofereceram ali um tipo de pãozinho bem macio. Bisnaguinha. Bisnaguinha, gente, eu amo bisnaguinha. Bisnaguinha. Só que esse pãozinho não tinha nenhum gosto, assim, era... Então não é bisnaguinha. Então não era bisnaguinha, porque bisnaguinha é bom, todo mundo gosta. É. Né? E um tipo de soro, assim... Igual o soro de hospital, sabe? De hospitalar ali, eles ofereceram pão e água pros caras. Eles foram... Nem uma Netflix. Não, na época não tinha Netflix nem no mundo extraterrestre, entendeu? Entendi. E no fim da conversa, o Carran gravou ali as ondas cerebrais da Bianca pra poder entrar em contato com ela mais tarde, né? No caso. O CPF psíquico. Tipo O isso. CPF psíquico. E depois ele ofereceu também um líquido verde pra eles, dizendo que era pra eles esquecerem do ocorrido. E isso eu até entendo, né? Às vezes pra não ficar tão traumatizado e tal, tudo mais. Eu discordo. Que mané esqueceu o quê? Imagina se tem... Cara, tem muitas coisas na minha vida que eu gostaria de esquecer. Essa não seria uma delas. Eu concordo, assim. eu acho Mas que- eu acho que é por causa do que a pessoa pode... sei lá, pode acontecer com ela em decorrência desse encontro. Sim. Ela pode gerar um trauma ali muito grande, pode ter muita coisa errada, assim, que pode acontecer ao decorrer da vida dela. Então, eu acho que eles meio que sabem com quem a gente pode lidar ali, tipo, deixando a pessoa lembrar do ocorrido e quem não dá, entendeu? Então, no caso ali, o cara é um pastor, tipo, ia ficar meio difícil mesmo, né? Então, daí ele deu esse líquido, né, pra eles esquecerem e tudo mais, mas aí a Bianca falou pra eles que não iria tomar, né? E... Braba, né? Uhum. E eles, bem solícitos, atenderam o pedido dela. Quem sou eu? Quem sou eu? Se Quem você sou tá eu, falando, né? Tudo certo. Tá. E depois disso também o Carran tinha ainda explicado pro Hermínio e pra Bianca que a falta de consciência por parte do ser humano, no caso, que vive na Terra hoje, em relação às vidas passadas e tudo mais, tá relacionada com os efeitos desse, que a gente citou, desse acidente solar ali, no caso. E a catástrofe teria provocado ali uma mutação genética que fez com que essas gerações seguintes, surgidas dos poucos sobreviventes do cataclismo inicial, mantivessem ali estrutura biológica, característica física, né, que passa a limitar ali a percepção humana, no caso. Sim, pô, que doideira. No caso, ele tá falando que esse acidente solar fez alterações genéticas na gente e a gente acabou esquecendo as nossas vidas passadas e não evoluindo da maneira em que era planejado. Sim. Foi como se fosse um... eu acho difícil eles não terem pensado nessa hipótese, mas pode ter acontecido. Até porque a gente viu notícias de um objeto estranho à frente do Sol, tipo, meio que contendo explosões que afetariam, no afetariam caso, a Terra. a Terra. Né? Então, pode ser, né? Sim. Nunca sabe, né? Mas bem, segundo Bianca, Carran teria dito claramente que sua raça não possui esse tipo de limitação. Então, ele afirmou que com o passar dos anos, quando os corpos biológicos dele já se desgastam, acaba que a matéria morre e eles reencarnam em outro corpo, trazendo com eles toda a bagagem que eles tiveram, de conhecimento que eles tiveram na vida passada. Entendeu? Então... Tipo, o ser humano, ao contrário, né? Renasce sem qualquer memória da vida que aconteceu no passado. Eles, no caso, têm acesso ali aos registros acásticos, né? Eles têm acesso a tudo, né? Não é só os registros acásticos, mas, né, no caso, eles têm acesso a bastante coisa. E aí, no caso, 2 dias depois desse sequestro, vamos dizer assim, né? Tipo, pô, os caras passaram 2 dias no rolê, né? Vale ressaltar isso, assim, também, né? Os caras achavam que foram tirar um passe de temporada na Disney, porque, cara, 2 dias dentro de uma nave. Muito, velho. Pois é, que nem teve outro que passou 5, Travis né? O Travis Walton passou 5, esse daqui nave. foi rapidinho perto dele, né? Até que não foi tão ruim, né? Então, o casal foi deixado lá dentro do próprio veículo, né? Numa estrada de terra, não muito longe do local onde eles foram raptados.
E as informações ali recebidas pelo Hermínio e pela Bianca estavam bem claras ali em referência à natureza espiritual do homem e do universo, e em que nós e essa raça do Kahn ali, a gente vive, né? Meio que junto ali, a gente coexiste. Sim. E detalhes impressionantes sobre a origem da humanidade também foram transmitidos para essas pessoas que foram abduzidas, né? Então, esses fatos que, de início, assim, parece história de ficção científica e tudo mais, mas que tem os estudos ali comparativos, né, dentro das áreas como paleontologia, antropologia, arqueologia e tudo mais. Acabaram, assim, de por dar como verdade. Então, segundo teria sido dito por Kahn, as civilizações habitando outros mundos já vinham visitando a Terra desde épocas muito remotas, assim, né? Disso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida disso. Sim. Isso aí, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas um pouco mais do DNA, saltos evolutivos que não só a gente, mas qualquer tipo de coisa que envolva grão ou algo do gênero, tiver um salto evolutivo onde nenhum cientista consegue acertar exatamente E como aconteceu, como né? aconteceu, né? Sim. E esse ser, né, disse pro Hermínio e pra Bianca também que o nosso planeta já tinha vida vegetal, animal, só que de uma maneira um pouco inferior, né? Então não era daquela maneira ainda, porque eles tiveram o dedinho ali pra essa evolução acontecer. Meteram o dedo gordo pra adiantar o processo. Exatamente, né? Então essas civilizações, assim, terem estudado o clima terrestre, né, as condições ambientais, características geológicas, assim, em geral, e chegaram à conclusão de que a Terra teria, sim, né, condições muito mais que favoráveis para passar por um processo de colonização, no caso. E assim como outros mundos, né, que estavam ali sendo visitados, porque, né, não tem só aqui vida biológica, existem muitos outros planetas, né, sistemas e tudo mais. Sim. Eu acredito que logo vai ser a gente que vai estar alterando o DNA de uma outra civilização um pouco mais atrasada que a nossa. Não digo agora, mas num futuro distante, provavelmente é isso que a gente faria. É o caminho mais lógico, né? Sem tentar interferir diretamente. Sim, no caso, assim, o ser humano meio que já faz isso, né? Tipo, essas modificações dos transgênicos e tal, é tudo dedo humano ali nas coisas, né? Eles vão alterando para que sei lá, a colheita se adapte ao nosso clima, eles vão fazendo alterações genéticas ali nas sementes. Mas num nível molecular, talvez, do jeito que eles fazem... não, eles estão, né, há milênios lá na nossa frente, assim, tipo, é muito diferente. Muito diferente. Os paleontólogos também relatam que espécies vegetais e animais, elas simplesmente desapareceram da face da Terra sem explicação e do nada veio versões melhores. Versões atualizadas. 2.0 das coisas. Entendeu? Sem aquele... Sabe? Ele simplesmente saltou. Ele não teve tipo um uma processo, forma intermediária ali, no caso. Não teve nada intermediário. Saltou. Saiu de uma coisa muito... entre aspas, assim, ruim, tipo, muito... Pra muito boa. Pra muito boa, exato. E sabe quem notou isso também nas suas pesquisas? Charles Darwin. Charles Darwin? O Darwinho? O Darwinho. No século XIX, ele notou esse comportamento, levando ele a questionar a validade da própria teoria, que é a teoria da evolução que ele criou. Né? Então, assim, talvez a teoria evolutiva como a gente conhece, ela não seja... Não tenha tanta validade, assim, talvez, né? Ela tem validade, mas ela tem algo a mais que não está sendo levado em consideração. Sim. Entendeu? Algo que foi inserido ali, no caso... O dedinho gordo deles. O dedinho gordo dos ETs. Bom, pois bem. Vamos voltar pro caso? Vamos, porque a gente fica divagando aí também bastante, né? É porque a gente está explicando, né, o X por Y, o que é o que, né? Sim. Então, pois bem, depois dessa experiência, Bianca voltou para casa e ficou gaga por um longo período. Cara, sempre que tem, né, um contato ali, alguma coisa, as pessoas ficam meio esquisitas. Um dos caras ficou com disfunção. Do Paraná. É. A outra menina ficou vesga.
E a Bianca ficou gaga. Será que é tão forte que a gente Mexe com as nossas estruturas. dá um pane? Dá um pane, né? Bom, tudo bem, vamos lá, beleza. Eu vou esquecer esse fato. Né? Vamos deixar, senão a gente fica com medo. Quando a gente for abduzido, a gente vai voltar o quê? Cego? Mancando? Alguma coisa vai acontecer com a gente? Não, meus amigos. É possível, mas vamos lá. Então, ambos, o casal permaneceu calado por um tempo e começando a contar a sua história aos poucos, pra ninguém achar que eles eram loucos. Então, acho que eles foram testando, foram tateando. Aham. Entendeu? E depois de um tempo, eles começaram a aparecer em programa de rádio, TV. Eu acho que eles apareceram no Roda Viva e também apareceram no programa do Flávio. É do Flávio? É Flávio Cavalcante. Ah, sim. Eles apareceram e, cara, se você quiser procurar, Flávio Cavalcante, Hermine da Bianca, TV Tupi. da TV Tupi, famosa, TV Tá Tupi. afinado. Procura lá que, cara... Vai ter bastante material pra vocês verem, né? É bem interessante, é bem interessante. E o Hermínio e a Bianca também, eles conseguiram que o Kahan ensinasse pra eles, assim, várias técnicas de viagem astral e tal. Porque eles tiveram alguns encontros ali entre eles. Se eu não me engano, foram uns 4, segundo eles relataram. Porque daí eles, como a Bianca não quis nem esquecer o caso, né, tudo, tipo, eles foram ali mantendo... Ele anotou o telefoninho dela, e eles foram entrando em contato com, acho que com ela primeiro, né, principalmente com ele, eu não sei realmente se foi entrado em contato com ele depois ou não, mas aí eles foram passando pra ela, né, e tal. E o Hermínio perguntou, né, pro Kahan por que eles, né, os ETs, eles não se comunicavam com eles e por que não ajudavam, assim, nos problemas planetários, né, que a gente tem. Aí o Kahan respondeu que primeiro apontando pra si e dizendo, eu não tô aqui, né, eu não estou aqui. E depois... O que você tá vendo? Você acha que eu sou uma ilusão? Eu sou um holograma aqui, você tá vivendo um sonho. Eu não sou nada pra você. Exatamente. Né? E depois ele abriu os braços e mostrou a nave toda ali, dizendo, tipo, nós não estamos aqui. E daí o Hermínio, né, entre uma pergunta e outra, ele pediu pro Kahan para que ele ensinasse ali umas técnicas que supostamente eles pudessem passar para toda a humanidade, né? Que eles pudessem ajudar a gente de alguma maneira, né? E... né? Sim. Pode ser que essa história seja loucura, mas existem muitos elementos, né, em áreas distintas do conhecimento, inclusive acadêmicas, que parecem revelar a possibilidade de estarmos diante de informações, né, no mínimo merecedora de estudo, cara. É verdade, gente? Porque, tipo, um estudo mais profundo, Porque, cara, é aquela coisa, é o elo perdido, a gente não sabe, a gente não entende. Então a gente descarta. Pô, eu não acho que porque a gente não tem algo, uma maneira de medir algo, que aquilo não exista. A gente só não tem a ferramenta pra medir. Exatamente. É que nem o pessoal, sei lá, a galera que não acredita em espírito. Tipo, todo mundo sabe, a gente não tá sozinho aqui, a gente não tá vendo. Mas nós não estamos sozinhos. E não é porque a gente não pode provar e que isso realmente não existe, não acontece. Exatamente, E, tipo, o que eu achei mais louco desse caso foi que ele ensinou uma técnica muito massa pra Bianca. Não uma técnica, mas é como se fosse um passo a passo de como obter, mas não de maneira fina. Tipo, você precisa desse estado, você precisa disso pra conseguir evoluir, né? E no caso, essa técnica que foi ensinada leva o nome de técnica de desdobramento consciente. Até o nome já é bonito, né? Desdobramento consciente. O Avatar. Eles ensinaram, Kahan no caso, Kahan ensinou Kahan ensinou, né, no caso. E Bianca, e elas se baseiam em 3 etapas, conta pra gente. Então, a primeira dessas etapas é a hiperventilação, que são os exercícios respiratórios, né, que servem, segundo o Kahan, para regeneração celular e cerebral. Então, vamos focar na respiração, tá? Oxigênio e água é o bom, básico. É o bom para células, isso não é novidade, né? É verdade.
A segunda é o desenvolvimento das glândulas pituitária e pineal para o aumento da autoconsciência dentro e fora do veículo físico. Cara, eu tenho batido muito nessa tecla da Na glândula tecla pineal. da glândula pineal, porque É. a gente sabe, assim, tipo, a gente Tem- viu tem vários alguma coisa, estudos tem alguma sobre, coisa assim, Então, quanto mais você estimula ela, no caso, né, mais benefícios você vai ter, porque é uma coisa que só abre, entendeu? Ela vai Sim. abrir a tua visão, várias coisas podem acontecer, né? Exatamente. E o terceiro é o despertar de pontos específicos do cérebro para que esse desdobramento astral consciente aconteça. Uhum. Então, é hiperventilação, o desenvolvimento da da... glândula pituitária e pineal É. e despertar pontos específicos do cérebro. Não falou qual. Não falou qual, mas, né, a gente vai descobrir uma hora. Então, cara, basicamente, essa é a história, né? Assim, a grosso modo, a gente também não pode ficar se tendo muito, porque é muito... É que é muito detalhe, tipo, É. a gente não tem como ficar contando aqui pra vocês toda a história, tintim por tintim ali, porque a gente tem vários comentários pra fazer em cima e tudo mais, né? Coisas que a gente acredita, coisas que a gente traz ali de estudos também, então não tem como contar a história fina, assim mesmo, sabe? A gente vai contando a grosso modo, mas que a gente acredita que já deu uma boa base pra vocês entenderem sobre o caso, né? Até se vocês quiserem pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso, eu aconselho demais você ver o programa do Flávio Cavalcante, do Hermínio e da Bianca, tá disponível no YouTube ou em qualquer lugar aí que alguém upou, né? É bem tranquilo e é bem legal, porque você tem um ponto de vista dele de perguntas que a gente não fez e coisas que a gente não respondeu. Até porque tem muita coisa que eles não lembram, né? Mas assim, existem detalhes mais interessantes ali que você pode achar indo atrás da informação, né? Sim. Aí, a gente só veio trazer um gostinho do caso para vocês despertar, talvez, Pra a ver se curiosidade. vocês gostam do caso também e tudo mais. Se vocês gostaram, né? Vocês vão lá procurar mais detalhes sobre, porque tem muita coisa disponível mesmo. Verdade. E agora eu vou Tio fazer... Dani, faz aquele resumão maneiro pra nós Vou hoje. fazer. Eu até anotei o resumo. O resumão eu tenho que anotar, cara. É muita coisa, é muita loucura. Aham. Eu explico da maneira mais idiota possível. Não, Não? isso é uma crença limitante. Tá, então eu explico bem. Vamos ver Isso. como bem. Muito bem. Então tá, o resumo é o seguinte. Hermínio e Bianca só queriam vender o seu carro velho e foram abduzidos por 2 dias. Eles tomaram café com o ZT, né? Dormiram no beliche separado Beliche. para não ter, né? Não ter coisa errada dentro da nave. Não ter coisinha boa. não ter mão boba dentro da nave, né? Eles aprenderam informações extremamente pertinentes, informação como o nosso processo evolutivo tem saltos estranhos, os ETs plantaram grãos turbo 2.0 Premium. na nossa horta, né? Aham. A gente não morrer de fome, porque a população cresceu demais e tal. E também que o nosso DNA não é original de fábrica, a gente é Já teve mexido. várias mutações, né? A gente foi levado por recall algumas Aham, vezes. a gente foi feito recall ali Foi feito mesmo. recall, né? Porque assim, se não acreditar que eles mudaram a gente, os caras mudaram até o bagulho do sol que tava atrapalhando. Ah, o que é mudar um É tipo DNA como- humano ali? Eles pegam o nosso DNA, assim, tipo Minority Report, levando assim, isso aqui, ó. Será que é isso que eles entendem por Deus moldando, assim, a gente no barro? Pode ser, né? É porque é o DNA, né? É core. uma maneira, talvez, lúdica de ver isso que eles fazem, mas, tipo, pra mostrar pras pessoas Sim. de uma maneira bonitinha ali, não, Deus nos moldou Sim. no barro. Resumindo, o sol azedou o bagulho todo. Por isso que a gente não lembra das nossas vidas passadas. Eu quero lembrar. Segundo o Kahan, né? Então, eles passaram ensinamento pra gente, né? De como fazer o Hadouken, de O desdobramento, né? Avatar. E como sempre, a gente cagou pra tudo que foi aprendido. Porque foram na TV, Falar em sobre, rede nacional, em horário nobre, e a gente cagou mole, né? Aham. Então, assim, basicamente isso. Esse é o fim. Oi? Oi, filho. Você chegou no final? Chegou de novo. No começo e no fim, olha aí. Vem, meu amor, venha. Então, gente, esse foi o papo sobre o Hermínio e Bianca, né? Bem rapidinho, mas de uma maneira em que eu acho que as informações que o alienígena, que o extraterrestre passou
é mais importante do, nossa, e ela sentiu suas pernas leves formigarem ou algo do gênero. Pô. Mas esse foi o caso, então a gente espera que vocês tenham gostado. Contem pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram, a maneira como a gente tá abordando agora nesse novo formato, né, tio Dani? Uhum. E aquela coisa, se você tá assistindo aqui no YouTube, o link do Spotify vai estar aqui na descrição, vai estar também no Spotify, link do YouTube, tudo certinho. Sigam-nos no Instagram, @papo.estelar. Exatamente. Exatamente, acertou. acertei porque eu sempre gaguejo, fico bem nervosa pra falar. E é isso, pessoal. Mas o que e a gente qual vai que vai falar? ser o próximo papo? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Vai ser sobre os chakras. Chakras. A gente vai fazer um programa de 29 horas falando sobre os 80 mil chakras do corpo. E a gente vai ver quem de vocês não escutou até o final. E nós vamos descer a porrada. Exatamente. Nós estamos bravos. Não, brincadeira. Mentira, né, gente? Mas a gente vai falar sobre os 7 principais chakras, né? O que eles fazem, por que é bom, né? Alinhar os chakras, formas de alinhar os chakras, o que cada um representa, o que abrir o chakra Te traz de benefício, te traz de né? benefício. Aham. Vai ser bem interessante para quem gosta desse papo mais espiritual, assim. É um assunto bem bom, né? E se você quer viver bem, tem os seus chakras alinhados, porque é muito bom. É sempre bom. Então, Fechou então, galera? Mandinha, como é que a gente vai apertar o cinto agora? Ah, agora que eles viram que a gente não tem... Não, tá aqui. Ah, é verdade, tá aqui, É que eles deixa não eu... conseguem ver. Então, Aperta o teu aí. O meu é bim bom. O meu é... Lá. Então tá. Então, gente, obrigado por todo mundo aí que assistiu a gente até o final. E Gratidão, meus amigos. Namastê. é isso aí. Então, até o próximo programa. E... Ziu!